Fala, meus amigos, sabe por que aqui que não está aparecendo nas fotos ou no vídeo dos treinos? Sabe se ele já está treinando com o elenco? Já, Crazy Dog, ele até apareceu num vídeo próprio, né? O Bahia mostrando a chegada dele, ele cumprimentando todo mundo, fazendo exames, né? É questão de tempo ele começar a aparecer em vídeo de treino também. Eu não vou mentir pra você, não fui olhar o Flick, né? Do Bahia ainda, depois Tô depois fazendo que isso ele agora. voltou de férias. Mas teve um vídeo especial, porque é só o Kik, a chegada dele, ele conhecendo o elenco, fazendo ali aqueles treinos físicos. É natural, ele vai passar a aparecer mais, né? Quem não vai aparecer por enquanto é o Roman Gomes, né? Pelo menos até que ele seja anunciado formalmente. Mas eu já vi lá um videozinho dele conhecendo todo mundo, ele treinando e tal. Tá lá no Instagram do Bahia, é só dá uma olhada. Tá aí as fotos É. do pessoal aí já E treinando, assim, todo mundo, tem todo uma mundo olhando questão, pra né? baixo. Talvez ele possa Hum, fazer algum tipo de recondicionamento físico de repente, né? E a galera da base já tá um pouco mais de tempo treinando, tem esse detalhe também. Não sei se é algo desse tipo. Mas vai aparecer, gente, vai aparecer, tenha paciência. Sem teoria da conspiração, pelo amor de Deus. Olha quanto Tá aí. goleiro o Bahia tem ali. Olha pra quem reclama que o Bahia Cadê? não tem goleiro. Olha lá, Cadê, só cadê, naquela cadê? foto tinha uns 5 ali. 4, olha lá. Aí, 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 tem tá ali aí. Ronaldo, tem os 3 da base. Assim, Vitinho, ali é Jampa, não sei, não reconheço ele de longe assim. Tem Vitinho ali, ó, que é aquele que tá ali atrás. Esse cara aqui da frente, eu esqueci o nome dele, mas ele também é um goleiro da divisão de base. Ronaldo, É. brilha muito. E tem Ronaldo aqui na frente. Tem aqui Borducci e João Paulo lá atrás. Ó. São 5 mesmo na foto, eu tinha acertado. João Paulo ali Não é na Yuri lá atrás, não? É Yuri, rapaz. É Yuri Santana ali, ó. 5 goleiros na foto aí, gente. Tá vendo? Pra quem reclama que o Bahia não tem goleiro. Aí, Tá são aí. 5. Olha as fotinhas aí, o pessoal cortando o Aí as cabelo. fotos, aí o Luiz Gustavo, que deve estrear finalmente, né? Com a camisa do Bahia. Você acha Depois que a de gente vai utilizar bastante quase 6 esse meses. jogador no Baiano, Jackson? Não, ele deve começar o Baiano titular, com certeza, né? A ideia, eu acho, do Rogério, a gente até vai falar disso mais pra frente, é ter Hum, essa mistura desses jogadores de divisão de base com os jogadores que não tiveram, talvez, tanto tempo de jogo. Então, muito provavelmente, assim, o que eu imagino, a gente vai ver muito o Luiz Gustavo no Campeonato Baiano, a gente pode ver hum. muito o Cauli no Campeonato Baiano. São jogadores que não tiveram, né, essas oportunidades todas. O Kaique, talvez, no Campeonato Baiano, né? Pra gente ter uma noção aí se o Kaique fica ou se sai. Enquanto tiver aqui, provavelmente vai ser utilizado. Então, eu enxergo muito por esse lado, MG. Eu acho que vai misturar essa galera mais jovem com esses jogadores que não foram aproveitados. E o Luiz Gustavo, ele é jovem, né? Ele tem 19 anos, então tem esse detalhe também. Ele pode ser observado junto com outros jogadores jovens lá. É promissor, né? Pra mim, futuro próximo é do Bahia. Ó, o outro aí, ó. Olha, o Juan Pablo, Ó, ó, olha dele, ó. Criminoso aqui, ó. Que esse vai aí tá com apontar sangue no esse olho. ano. Ele tá com É. sangue no olho. E esse cara, a gente tem muita esperança, tá? Que esse vai ser o ano aí do Juan Pablo. Ele que é um jogador que tanto pode atuar pelo lado do campo, né? Que é a característica dele, como o Rogério já provavelmente testará ele de 9, né? Ele talvez vá fazer algo parecido ao que o Thiago fez, né, em 2025, que é ser esse Coringa. Ele pode entrar tanto jogando dos lados do campo, quanto mais centralizado ali como camisa 9. É. O pessoal falou, ele não tem 5 goleiros e não tem nenhum com experiência. Aqui, ó. Aqui, o que Aí, você ó. tem a me dizer desses dois jogadores pra esse início de temporada? Um importantíssimo e o outro ele vai ter que se provar, né? Eu acho que ele vai ter esse curto espaço de tempo para que seja definido, né, o futuro dele no Bahia. Eu acho que hoje o Kaique é um jogador negociável, né? É um jogador que com certeza o Bahia não vai se opor se aparecer uma boa proposta. Mas se ele abraça as oportunidades que ele pode receber nesse começo de ano e for bem, quem sabe não seja aí um recomeço pro Kaique no Bahia. E o Caio vai ter essa briga de posição com o Acevedo, né? Eu duvido muito que o Rogério Ceni vai abrir mão do Jean Lucas e colocar Caio e Acevedo juntos. O Caio vai ter que brigar por posição com o Nico Acevedo. Ou seja, também não vai ter vida tranquila, não, o nosso querido Caio Alexandre. Eu queria falar um pouquinho sobre o Caio Alexandre e sobre o Kaique. Pra mim, o Caio Alexandre, ele. Queria mudar o layout, peraí, deixa eu só mudar o layout aqui, aí, porque MG tem um negócio vai que tá nos mudando ajudar. o layout, gente, que Não, pô, é porque vai ajudar na edição, peraí. É só pra ajudar na edição mesmo, porque vai ficar melhor. Bom, o Caio Alexandre, pra mim, é, o Azevedo merece ser o titular do time principal. o Acevedo começa o ano como titular, fato. Isso é fato Pra, notório. Ele no terminou o time ano titular. principal, no time É, principal. Por a gente estar iniciando o Baiano, os 3 primeiros meses do ano vai ser um ano atípico por conta da Copa do Mundo, a mudança de calendário. Eu acho que o Caio ele pode estar dentro desse Bahia alternativo, jogando no Baiano, fazendo ele vai bons fazer alguns jogos números, no Bahia, né? e fazendo bons jogos, e é um jogador que tem lastro a ser o titular. Em poucas rodadas eu acredito que ele possa retomar. Ele é totalmente diferente de Azevedo,
porém eu vejo que Azevedo tem ele tem um pouco de Caio, que Caio não tem o que Azevedo É isso, tem. eles se Conseguiu completam, né? entender o que eu quis dizer? Eles se Ó, completam. O Rogério até eles se fala isso. completam. Isso. Pra não te interromper, Jacques, Marinho, ele sempre fala, o jogador perfeito seria o que Caio Alexandre faz com o que Acevedo faz. Juntando os dois seria um jogador perfeito. Mas se for, eu vejo que o Acevedo, ele melhorou o passe. Não é igual o Caio Alexandre, mas pra mim ele melhorou o passe. E o Caio não ataca tanto, né? Não é o pitbull. Mas eu acho que por tudo que a gente viu o Acevedo jogando no final da temporada passada, eu daria assim essa chance como titular. Mas são dois jogadores que ninguém iria reclamar se tivesse jogando, porque são acima da média nesses dois. Já vou falar um pouquinho sobre o Kaique. O Kaique, eu acho que ele tem uma grande oportunidade no Baiano. É nessa competição que ele tende a fazer mais gols, que ele tende a participar mais. Você vê que ele é o rei dos bavis, né? Sempre nos ajuda nos bavis no início do ano. E geralmente, no início do ano, o Kaique tem essa, esse life vermelhinho. Como é? No FIFA, já que o life bom é o vermelho ou o verde? Não tem mais isso, não. Não rola mais isso, não, Não cara. rola mais. Ah, que eu Não não rola jogo mais, mais. não. Na minha época Era era no vermelhinho. antigo Winning Eleven, né? Que tinha a setinha pra cima, que já Brick, e a setinha pra baixo, né? A setinha vermelha e a setinha, acho que lilás. Quando a setinha tava vermelha é porque o jogador tava bem fisicamente, quando tava lilás é porque o cara não aguentava mais jogar, né? Eu acho que é nesse sentido. Hoje em dia, não. Hoje em dia, no FIFA, pra quem joga no modo carreira, é a barrinha de cansaço descendo, né? Ficando menor. É nesse sentido aí. Não sei se vocês ouviram a minha notificação aqui do celular. Dona Mônica falando aqui, ó. Eu quero ver Azevedo e Caio Meu juntos. sonho, não é que eu já falei isso 1000 vezes, já falei isso umas 20 vezes aqui. Quem assiste as lives tá cansado, quem assiste resenha minha com o Ivanzinho lá depois do jogo tá cansado. Eu falei que eu quero ver esses dois jogando juntos, Caio e Acevedo. Mas pra eles jogarem juntos, você vai ter que abrir mão de Jean Lucas, que é o motor, né, do time. O É, motor, o é a cavalo, né? embreagem, é um cara que não dá pra abrir mão fácil assim, né? Tem esse pequeno detalhe. E esse Ó, homem? ó, o homem aí, o homem tá feliz, Opa, rapaz. opa, não é esse homem não, é outro. Esse é outro Esse é outro que que, já te que fala. a gente vai Deixa eu falar passar aqui. dele, é. Pronto. Aqui, esse aqui. Pronto, pode falar dele agora. Não, Everton, assim, quando tá em condição de jogar, é o melhor que a gente tem, né? Eu fico feliz que ele tenha renovado o contrato. Ele até entende, né, que já não tá mais conseguindo entregar o que entregava antes. Agora, com um pouco mais de tempo para se recuperar, com certeza a gente vai ver um Everton mais perto do ideal. Mas ele até entendeu que ele não conseguiu entregar o que ele precisava, que ele aceitou até a redução de salário, né, na renovação dele. E é um jogador, cara, que assim, é um privilégio ver esse cara jogando com a camisa do Bahia. E a gente vai ter esse privilégio por mais um ano, né? E como eu disse, ele é para ser titular, nem que ele só consiga jogar o primeiro tempo. Ele não pode ficar de fora desse time, não. Ó, tem um que bota ok. Ainda bem que o Rogério Ceni não pensa como vocês, mas assiste nossas lives. Azevedo e Caio juntos, já discordo da gente, né? Nosso colega aqui. E já outro falou aqui, né? Que é o sonho completo, ter dois zagueiros juntos com Caio Alessandro e Azevedo para fazer um time e jogar. É opinião, gente. A gente expressa a nossa opinião, como tem gente defendendo aqui também o nosso Porque ponto, assim, MG, o ponto de. o que é que eu sempre pensei de Caio Acevedo? Acevedo é o volante mais. Não é que Acevedo só destrói as jogadas, ele aprendeu a construir, né? O Rogério tem exaltado isso no Acevedo. Acevedo é o cara mais da destruição de jogada e Caio é um cara que consegue organizar mais o jogo, até porque o Caio ele é segundo volante de origem, né? Ele no Botafogo, ele no Fortaleza e ele lá no Whitecaps, né? Os bonés brancos de Vancouver, ele jogava como segundo volante. Então, eles chegaram aqui e atuar como primeiro volante é um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. Ou seja, dá para os dois jogarem juntos, sim. Os dois se completam, como a gente falou. Mas, como eu falei também, eu tenho visto no Acevedo uma evolução muito grande na questão de construção, que ele não tinha antes e agora ele já tem. O Caio, não preciso nem falar, né? O Caio tem uma forma de construir o jogo muito, muito diferente do Acevedo e muito boa. E defensivamente, eu acho que o Caio faz um trabalho ok. Pode melhorar muito, mas ele já tá, por exemplo, melhor do que ele era lá em 24, por exemplo. Né? Só falando aqui. Falta coragem de Senna. No PSG, Vitinha e João Neves jogavam Mas aí bem você parecidos. tá Olha falando de outro como o nível, amigo. PSG joga. O pessoal Olha que falando lá. comparação injusta. Vitinha, que pra mim. Eu vou falar aqui logo, já que você falou. Vitinha, pra mim, é o melhor jogador do mundo, com todo respeito a Dembélé. Você tem o melhor jogador do mundo, que é Vitinha, e você tem um volante como o João Neves, que é uma promessa do futebol mundial. Então, é uma comparação até injusta, Augusto. Eu entendi o que você quis dizer, mas, pô, não dá. Não dá pra colocar na mesma prateleira, não. Marcos Vitor combina com o estilo do Bahia. Você acredita? Eu gosto de Marcos Você quer Vitor. me dizer? Passei que ele tá até ali na próxima Tô foto. tentando Depois passar. de É Everton porque o tem ele. Flickr, depois que o Saf entrou, não sei o que é. Olha lá Eu aí, não ó. sei se as fotos é pesada, que o Flickr fica travando. Pronto, Olha ele lá aqui, aí. ó. Falei dele Eu aí. gosto de Marcos Vitor, sou suspeito pra falar, né? Eu digo também constantemente que ele fazia um bom papel no Bahia até ele ter a lesão no joelho lá em 23. Depois disso, acho que o Rogério não deve ter gostado do Marcos Vitor e não deu tantas oportunidades. É aquilo, ele começa esse ano como ele começou 2024, 2025. Ele deve ter oportunidade no Campeonato Baiano
e provavelmente vai ser negociado, né? Eu acho que, a não ser que ele faça um campeonato baiano muito acima da média, que a gente tenha muitos problemas com os zagueiros, né? Com o Mingo, com o Canu, ou que alguém saia, por exemplo, eu acho que o Marcos Vitor não vai ter espaço de novo. Pena, porque é um jogador que eu gosto muito e, como o amigo falou aí, é um cara que encaixa muito bem no esquema, porque eu vejo no Marcos Vitor uma capacidade muito boa de saída de jogo. Uhum. Ele sai muito bem pro jogo. Mas aí é como eu disse, infelizmente, quando ele volta pro Bahia depois da lesão, né? Quando ele é emprestado e volta, ele acha uma zaga já muito bem definida. E zagueiros também em uma fase muito boa. E é o momento que a gente tá hoje, né? São o Mingo, o David Duarte numa fase muito boa. O Gabriel, a torcida tá um pouco desconfiada, mas eu ainda vejo o Gabriel à frente do Marcos Vitor. E o Canu, dispensa comentários, né? Eu gosto muito do Canu, acho que é um bom zagueiro, tá voltando de lesão. Vai ter que ver se consegue recuperar o ritmo de jogo, que provavelmente vai. Vai faltar espaço pro Marcos Vitor, né? A verdade é essa. Eu acho até que o Bahia, se tiverem que fazer uma escolha, vão acabar priorizando o Fred, né? Pra ter mais oportunidades até do que o Marcos. Cara, eu me permita ter o contraponto e eu acredito que Marcos Vitor teve uma evolução. A gente comprou o Não, Marcos esse ano Vitor. dele foi muito Ó, bom. Esse ó, ano dele foi muito bom. a gente comprou o Marcos Vitor logo no início da SAF, salvo engano, por 4 a 7 milhões, não lembro, mas foi uma cifra mais ou menos desse valor. Mas era um jogador que a gente tinha esperança de utilizar mais ele do que o Gabriel Xavier. Aí numa temporada, o Gabriel Xavier acabou levando a expectativa, ajudando todo mundo amou, que nos ajudou bastante. E o Marcos Vitor nunca foi aquilo que a gente esperava. Com base nisso, o Bahia emprestou ele para ele ter minutagem, para ele jogar bem, para ele jogar em alto nível, porque ele jogou no Ceará em alto nível, para ele ter a oportunidade de minutagem, porque o nosso elenco não teria espaço naquele momento para ele. Para mim, eu vejo outro jogador um pouco mais amadurecido, com mais experiência no Brasileirão, com mais experiência contra times com mais qualidade. Eu estou enxergando hoje outro jogador. Se ele vai ser o supra-sumo acima da média, eu não posso dizer que sim, mas eu acredito que ele esteja na frente de alguns jogadores da base. E por. Ó, tá me ligando, ó. Gerson me ligando. Tô em live, Gerson, tô em live. O povo tá começando a me ligar, meu Deus do céu, pai. Eu acho que o Marcos Vitor, ele tem tudo para por conta dessa temporada que é totalmente diferente, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ver ele jogando num time alternativo e se destacando muito bem, ele jogando, quem sabe, compondo parte do elenco principal. Eu consigo enxergar assim o Marcos Vitor, vai depender dele, né? Oportunidades vão ser dadas, eu acredito que oportunidades vão ser dadas para os jogadores mudar de patamar, mudar de cenário nos olhos do torcedor. A gente viu alguns jogadores acontecer isso ao longo das temporadas que o Grupo City tem implementado no Bahia. A gente viu essa evolução com o Canu, a gente viu essa evolução com o David Duarte, a gente viu essa evolução com o Gabriel Xavier. Qual foram os jogadores que a gente odiava e a gente via que não era pra estar no Bahia? Tem alguns. E eu acredito que tem tudo pra esse ano. O Kaique, se continuar, ele tem tudo pra. Vai depender do jogador, né? Do querer, dele querer sim jogar. E você concorda comigo, Jackson? Ou quer falar mais sobre isso? Não, pra mim a situação do Marcos, eu não, assim, por mais que eu queira, né, que tenha uma mudança, porque como eu disse, eu gosto muito do futebol do Marcos Vitor, eu acho que não vai mudar em relação aos anos anteriores, a não ser que, ele faça um campeonato baiano muito bom, ou dois, algum zagueiro seja vendido e ele tenha essa ascensão, né. Isso aqui não é informação, tá, gente? Isso aqui é um achismo meu. Eu acho que o Rogério não gosta muito do Marcos Vitor, do estilo dele, eu não sei, eu tenho essa leve impressão, porque ele falou uma vez que o Marcos era muito tímido e tal. Eu acho que não clicou o Rogério Ceni com o Marcos Vitor também. Eu acho que isso pode ter influenciado. Mas a situação dele eu acho que é muito difícil de mudar. O Bahia provavelmente vai tentar negociá-lo. Era um dos jogadores que muito provavelmente, né? A queda do Ceará deu esse baque no Bahia. O Matheus Bahia com certeza seria comprado pelo Ceará se o Ceará tivesse permanecido na Série A. E o Marcos Vitor poderia ir junto. Ele estava muito feliz lá, está sendo muito elogiado por suas atuações. Ele era titular do time do Léo Condé. Eu acho que se o Ceará continua na primeira divisão, teria sim, né, adquirido em definitivo o Marcos Vitor. Enfim, vamos ver o que acontece, né? Ainda tem o Luiz Gustavo também, né, que tá à frente, então a situação dele para mim não muda. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança de ver. Para mim, ele tá preparado na frente de alguns, mas a evolução, às vezes, de você emprestar o jogador para ter minutagem, vai também de você ter oportunidade de venda. Para mim, eu não ficaria surpreso em ver ele sendo vendido, porque ele já mostrou o que ele pode fazer. A gente já consegue enxergar o que ele pode fazer no Brasileirão em cenários com times qualificados, como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, enfim. R$20 aí você consegue ler para R$20 mim? do Rick Vibe. Eu sempre achava que Rick Vibe e Rick Eric eram a mesma pessoa, Eu mas também. Ó, estava existe enganadíssimo. Rick Vibe, Rick outro e tem um Rick Estrela. Tem outro Rick, tem Rick Eric, tem Rick Estrela e tem Rick Vibe. Mas o Rick Vibe é que manda aqui R$20.
Ainda não vi um elenco do Bahia com jogadores com boa estatura e bom porte físico, além de talento. São características necessárias para um elenco vencedor nos últimos tempos. Só observar os grandes do Brasil e do mundo. Eu concordo, viu, Rick? Boa estatura, principalmente. A gente tem o William José, que apesar de ter boa estatura, não é bom no jogo aéreo, né? Eu nunca vi uma coisa dessa. O próprio Rogério falou isso. É um cara que tem uma boa estatura e não é bom no jogo aéreo. Tem o David Duarte, né? O Mingo e o Gabriel Xavier, apesar de serem jogadores altos de tamanho, não são bons no jogo aéreo. Questão da boa estatura, principalmente se você for falar de uma jogada aérea ofensiva que a gente quase não tem, falta isso ao Bahia. E porte físico, o Rogério já falou em diversas entrevistas que o Bahia precisa, assim, de jogadores mais fortes fisicamente, né? Mas até o momento, os dois contratados, eu acho que o Kiko Oliveira, ele talvez tenha um pouco mais de força física do que alguns jogadores que a gente tinha no elenco aqui. Mas o Roman Gomes, se vocês olharem para ele, é um jogador com a constituição física de um jogador de 21 anos, né? Magrinho e tal. Com certeza vai pegar corpo ainda. Mas é isso, eu acho que falta sim, Rick, em alguns momentos. Falta esse jogador mais forte fisicamente. A gente tem o Jean Lucas também, que tem uma explosão física diferenciada. Mas sim, falta em alguns momentos. A gente precisa desse cara de boa estatura e com um pouco mais de porte físico. E é algo que o Rogério já disse que o time precisa também. Então acho que você tá certo nessa sua colocação. Nosso brother botou aí. Pra mim, Marcos Vitor é melhor do que Canu e Xavier. Eu concordo na parte quando eu falo que Marcos Vitor, ele tem a oportunidade, ele tem lastro à evolução hoje maior do que o Gabriel Xavier e ele pode se tornar maior do que o Canu. Mas hoje eu acho que o Canu tá na frente sim dos dois, mas são tempos e carreiras, gerações Canu é um diferentes. cara que eu sempre vou defender, velho. Eu entendo que a torcida não esteja satisfeita com o Canu, imaginou talvez que ele tivesse um outro nível, mas eu acho que no Bahia, principalmente de 2024 para cá, eu acho que o Canu entregou muito mais coisas positivas do que negativas, né? Claro, teve seus momentos de falha, teve seus momentos de erro crasso, né? Mas eu ainda acho que ele pode entregar muito, né? E eu levo em conta, tanto no caso do Canu quanto no caso do Gabriel Xavier, que eles não tiveram sequência por conta de lesões, né? O Gabriel era titular, se lesionou, volta e o David tá voando, ele não consegue tomar a vaga de volta, e o Canu a mesma coisa, né? Era titular absoluto, era capitão do time, tem uma lesão séria, fica praticamente o ano todo afastado. Então, o lado físico do Canu também não pode ser ignorado, né? Teve uma lesão séria e tá sem ritmo de jogo. Como é o nome dela? Dona Mônica, ele botou aqui, ó, se der um sopro em Salvador, em Roman Gomes. É magrelo, ele é magrelo, a gente vai botar daqui a Ele pouco a cai na foto dele. Argentina. Ele Ele é é bem magrelo. magrelo. Mas jogador argentino em si, a galera fala muito que o Bahia só formava jogador magrelo. Mas pô, posso falar que Conte, o apelido do cara é literalmente Flaco Lopes, que Flaco na Argentina é magrelo. Roman Gomes, um Romagnoli que o Bahia tentou trazer uma vez, era todo mundo magrinho, cara. Todo mundo muito magrinho, né? Até mesmo o Riquelme, quando começou a carreira, era bem magro. Depois o Riquelme foi inchando de uma maneira assim, mas ele era magrinho também. É uma característica do futebol argentino, eu tenho percebido isso. São caras bem magrinhos mesmo. Principalmente Aí. zagueiro, né? Zagueiro alto, ele é geralmente alto e magrelo, os zagueiros argentinos.